A Polícia Civil concluiu o inquérito policial que investigava a morte da lutadora Michele Chinol, lembram-se? Foi encontrada morta no porta-malas de um carro. Uma das melhores amigas dela, confidente, pode estar envolvida. No dia 16 de fevereiro deste ano, Michele Caroline Chinol, de 38 anos, motorista de aplicativo, lutadora de MMA, foi encontrada morta dentro do porta-malas do carro. As investigações começaram e no dia 28 de março, 2 pessoas foram presas suspeitas no envolvimento da morte de Michele. Nelson Pereira, na época atual marido de Kathleen Mallman, e também Kathleen. Durante o interrogatório ao delegado, Kathleen disse que Michele devia a agiotas e vinha sendo ameaçada de morte. Já no mês de maio, Kathleen, Nelson e Márcio, ex-namorado de Kathleen, todos envolvidos nessa investigação, ficaram frente a frente. Nelson estava ansioso para ter o nome retirado do inquérito. Fui envolvido sim, infelizmente não tenho o que fazer. Esses 16 dias aí serão difíceis de esquecer, mas a gente vem junto com a minha família, os meus amigos, tentando passar por cima disso aí, e eu acredito que vai ficar definitivamente esclarecido. De acordo com o inquérito policial, Michele foi vítima de homicídio qualificado por asfixia entre as 9 da manhã e a 1h da tarde do dia 14 de fevereiro deste ano, na rua Curitiba, em Fazenda Rio Grande. De acordo com a denúncia, Kathleen Mallman Marcelino, de forma voluntária e consciente, matou Michele Caroline Chinol por meio de asfixia. E o corpo de Michele foi encontrado 2 dias depois, em adiantado estado de putrefação. O laudo de necropsia mostrou que Michele estava com uma ferida no punho esquerdo, que foi feita após a morte da vítima. Assim, Kathleen pretendeu simular que Michele teria tentado tirar a própria vida. Ainda de acordo com a denúncia, Kathleen, de forma voluntária e consciente, mudou artificialmente o local do crime, ocultando o cadáver da Michele e removendo ele de lugar. Segundo o inquérito policial, Kathleen matou, colocou o corpo no carro, levou o carro até uma loja de departamentos em Fazenda Rio Grande e depois, com a ajuda do companheiro, o corpo foi abandonado em Curitiba. Kathleen teria ligado para Márcio às 3 horas do dia do crime. Márcio estava em Ponta Grossa, mas assim que chegou em casa, à noite, pegou o veículo e abandonou conforme registrado nas imagens. O senhor foi a única pessoa a dirigir esse automóvel? Da hora que eu peguei até ele ser preso, sim. Para a polícia, há muitas contradições no depoimento de Kathleen, que explicou para o delegado que Michele veio até a casa dela, aqui em Fazenda Rio Grande, e que chegou nervosa. As duas, então, teriam conversado a respeito de uma dívida que Michele teria com um homem apelidado de Nego, e que depois desse desabafo, Michele teria ido embora. Mas, para a polícia, a vítima nunca saiu de dentro da casa de Kathleen. A defesa nega isso. E nós temos ainda mais 2 testemunhas, que eu não vou revelar o nome, que falam sim, que viram a lutadora de MMA saindo da academia por volta das 8h40. É isso que nós temos aqui. Então não é só a Kathleen falando que a lutadora saiu da academia. Nós temos outras 2 testemunhas que falam isso. Kathleen também confessou para a polícia que ficou com o celular da vítima. Disse que Michele tinha uma dívida com ela e por isso iria segurar o aparelho. Mas a polícia concluiu que Kathleen manuseou o celular da vítima após o crime. Mesmo diante disso, a defesa acredita na absolvição da Kathleen. Estamos aguardando o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público para que possamos nos manifestar e pedir novas provas técnicas, que ainda, conforme a gente verificou no relatório policial, não há provas técnicas que liguem a Kathleen à conduta criminosa a ela imputada. Kathleen foi indiciada por homicídio qualificado com emprego de asfixia, ocultação de cadáver e fraude processual. E Márcio Gonçalves Vieira por ocultação de cadáver. Para a polícia, foi Kathleen a responsável pela morte de Michele, com motivação ainda imprecisa, já que Kathleen traz várias versões no depoimento. Deixa eu conversar aqui com o William Bittar, porque é o seguinte, o filho do ex-namorado da Kathleen falou com a nossa equipe, não é isso? O que ele traz de novo, William?
Exatamente, Paulo Gomes conversou com a equipe aqui da RIC TV, a equipe do Cidade Alerta, e um detalhe muito importante ele trouxe nessa conversa, Paulo Gomes, que as duas estavam dentro do quarto e a Kathleen, ou a Cat Leoa, como ela era chamada dentro das academias, fez de tudo para que ele saísse de casa em um determinado horário, que ele fosse até a farmácia, mesmo ele afirmando que ele tinha o medicamento em casa. Ela não quis isso, ela queria que ele saísse. Vamos acompanhar então a entrevista desse rapaz que é esclarecedor, e foi esclarecedor inclusive para a polícia concluir esse inquérito agora. Onde você estava? O que você viu? O que você percebeu da Kathleen? Então, no momento, assim, eu vi a Michelle vindo aqui na casa, né, no caso, e eu saí logo depois, por pedido da Kathleen mesmo. Ela falou, você pode ir na farmácia, buscar um medicamento para mim. E até na época eu tinha o mesmo medicamento em casa, eu falei, eu tenho aqui em casa. Ela, não, mas é que como ela estava falando que estava grávida na época, tudo, ela falou, não, mas eu preciso de um específico. Daí eu fui até a farmácia, demorei um bom tempo, porque eu ainda não conhecia muito bem aqui a fazenda. Fui, busquei o medicamento e voltei. Voltei, não percebi nada diferente na casa, nenhuma alteração nem nela, nada e... Mas quando você voltou, a Michelle ainda estava aqui? Não, eu já não vi mais a Michelle. Quando eu saí, eu vi ela, depois que eu voltei, eu já não vi mais ela na casa. Quanto tempo você ficou fora? Em torno dos 30, 40 minutos, mais ou menos, por conta... E quando você saiu, você lembra do contexto da conversa das duas? Não, porque assim que ela entrou, já foram pro quarto, né? Já ficaram ali no quarto e depois eu não vi mais. Eu só cumprimentei ela na hora que ela entrou mesmo na casa, depois disso eu não vi mais ela. Você acredita que o crime tenha sido cometido nesse intervalo que você estava fora? Então, até agora, pelo que os investigadores liberaram, pelo que o próprio delegado me disse, há uma crença de que sim, ocorreu bem nesse momento em que talvez eu tivesse saído. Ela talvez se aproveitou do momento que eu saí de casa para executar, né, o crime. Você acredita que ela teria algum motivo para matar a Michelle? Então, justamente por não conhecer tão bem ela e tão bem as amizades, as relações dela, eu não sei se haveria um motivo, sim, um motivo tão que chegasse a esse ponto, mas eu também não conhecia bem para saber exatamente o que passava na cabeça dela. Não sabia né? de nenhum problema entre as Não, entre as duas não. Agora, Caio, aqui na tua casa tem câmeras de segurança. Será que registrou alguma coisa nesse dia do crime? Então, pelo menos no dia que meu pai foi preso, a polícia não pediu as câmeras da casa. Eu levei o HD das câmeras por livre, espontânea vontade. E eu pedi para um técnico particular vir tirar as câmeras, que no caso é quem cuida das câmeras aqui da casa. E eu ofereci a eles o HD. Tá na mão da polícia agora e talvez tenha sido uma peça-chave para finalmente ter descoberto o que aconteceu. Você acredita que o crime foi aqui? Olha, igual eu disse, pelo que me passaram até agora, sim, as evidências são fortes de que aconteceu talvez aqui, mas a gente também não pode falar nada concreto, né, que tenha realmente acontecido aqui. Paulo Gomes, a gente segue acompanhando esse caso e só um detalhe bem rapidinho, a Kathleen, a Cat Leoa, ela não é terapeuta, ela não é psicóloga, ela se aproveitava disso para saber toda a vida da Michelle, inclusive quando a Michelle disse que tinha vontade de tirar a própria vida e talvez por isso ela tenha tentado simular ali um suicídio, mas obviamente não conseguiu, morte por asfixia, possivelmente causada por ela. Paulo. Obrigado. Isso é o que se chama amiga da onça, literalmente. Amiga da onça.